A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias, testemunhos e pregações. Irmãos, Vila Ré, neste dia 7 de fevereiro de 2025, aonde foi pregado Lucas capítulo 10, versículo 24 em diante. Cooperador Lino, irmãos. Então Deus mandou esta palavra, esta pregação no dia de hoje, neste dia 7 de fevereiro. Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, irmãos. Deus falando com sua igreja, Deus alegrando os corações, né, irmãos? É muito gratificante retransmitir para a nossa querida Irmandade, né, esta palavra, essa pregação, né, irmãos? Para que a Irmandade se alimente espiritualmente, irmão, dessas pregações. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Vamos ouvir na mesma comunhão. Fique com Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. O Senhor revelou a sua palavra, irmãos. O bom samaritano. Glória a Jesus. Aleluia. Se alguém achou, pode me ajudar. Lucas. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver então, irmãos, Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 em diante. Glória a Deus. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo demais gastares, tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ou, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze o mesmo, ou faze da mesma maneira até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Ainda que passe alguns minutos, Deus não nos despedirá sem a sua palavra. Glória ao nome santo do Senhor.
Irmandade, para a gente entender o contexto desta palavra, é importante a gente entender por que havia tamanha rivalidade entre judeus e samaritanos. Temos outras parábolas, outros exemplos em que são narrados situações como essa, onde há essa versão do samaritano com o judeu e vice-versa. E esta, dentre as 39, 40 parábolas citadas por Jesus, é uma das mais lindas, uma das que a gente mais aprende sobre o amor de Deus para conosco e o amor que nós precisamos ter para com o próximo. E o judeu não se dava com o samaritano, irmãos, porque Deus havia prometido a Davi que no seu reino haveria sempre alguém reinando sobre Israel a partir da sua descendência. E foi assim, conhecemos bem a história, ao final da vida de Davi, reinou no seu lugar Salomão, e foi próspero, e a sua sabedoria excedia, e a palavra diz que nunca houve e tampouco haverá alguém tão sábio quanto Salomão. E Salomão começou tão bem, irmãos. Ele foi abençoado por Deus, pediu sabedoria, Deus deu sabedoria, deu riqueza, prosperou o seu reinado, mas no fim da sua história, a situação já era um pouco diferente. E no reinado de Salomão, ele oprimia muito seu povo, cobrando altos impostos, e quando ele morreu, seus filhos herdaram o trono, e já havia dissensão no reino. E o reino de Israel então se dividiu em duas partes: o reino do norte, composto por 10 tribos, e o reino do sul, composto por 2 tribos. O reino do norte, irmãos, é importante para contextualizar o porquê dessa rivalidade. O reino do norte tinha por sede, por capital, a cidade de Samaria, onde ficava o Monte Gerizim, onde Deus mandou as bênçãos sobre o Monte de Gerizim. E sobre o reino do sul, as 2 tribos, a tribo de Judá e Benjamim, onde a capital era Jerusalém. E as tribos do norte, que são conhecidas como as tribos desaparecidas, foram invadidas pelos assírios. E os assírios levaram muitos cativos dessas 10 tribos, a tal ponto de que aquele povo simplesmente se perdeu e deixou de ter registro na história do que teria acontecido com aquelas tribos. E o povo que restou dessa invasão do povo sírio teve uma miscigenação de povos, onde judeu casou com assírio, entre outros povos, e introduziram no meio do povo diversas práticas, inclusive a adoração a deuses pagãos. Então, os samaritanos que resultaram desse domínio assírio nessas 10 tribos, era considerado pelos judeus como um povo impuro, um povo mestiço, um povo que não herdaria as bênçãos de Deus. E aí então começou a rivalidade. E o povo então que ficaram na parte do reino do sul, nas 2 tribos de Judá e Benjamim, se mantiveram fiéis a Deus, respeitando todas as leis recebidas de Moisés. E o povo de Samaria só reconhecia o Pentateuco, só os 5 primeiros livros, que até então eram 5 livros da lei de Moisés. Enquanto que o reino do sul, onde a sede era Judá e Benjamim, onde a sede era Jerusalém, reconhecia não só o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, mas todos os demais livros que foram escritos até aquela época. Glória ao nome santo do Senhor. E aí, irmãos, a rivalidade era tanta que dizia-se que aonde um judeu lavava as mãos, um samaritano não lavava nem os pés. Tamanha rivalidade. E vice-versa. Então havia um ódio entre esses povos, que está narrado, entre outras partes aqui da Bíblia, quando o Senhor Jesus encontra a mulher no poço e pede para ela água, e ela sendo samaritana. E assim chegamos nessa situação, onde o Senhor, para exercitar o amor ao próximo, ele conta então esta parábola para esse doutor da lei, que pergunta a ele: eis que um certo doutor da lei, tentando-o, ou seja, não fez uma pergunta sincera, ele fez uma pergunta para tentar o Senhor Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor, sabendo que a pergunta dele não era com o propósito de
se aculturar das coisas de Deus, mas sim para colocar o Senhor numa situação difícil. E ele perguntou então para colocar o Senhor numa situação onde ele pudesse se enredar em alguma contradição. E ele então pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor então diz para ele: o que está escrito na lei? Ele era um fariseu, conhecia a lei de Moisés como nenhum outro, conhecia e ensinava a lei de Moisés. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor inicia essa palavra dizendo: conhecer a lei de Deus e não praticá-la não é suficiente. Glória ao nome santo do Senhor. Que Deus nos dê a graça de conhecer a sua lei e ser praticante da sua palavra. Glória ao nome santo do Senhor. E o fariseu então responde, o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondendo: faze isso e viverás. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor dizia: faze isso e viverás. E ele não falava dessa vida terrena. Ele dizia: faze isso e viverás, herdando o quê? O direito da vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. E então, irmãos, esse fariseu, tentando se justificar, ele disse: e quem é o meu próximo? E esse talvez seja aqui o ponto, talvez não, esse é o ponto principal da palavra que Deus nos manda hoje. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, sabemos quem é o nosso próximo? O nosso próximo, irmãos, são todos aqueles que estão próximos da gente, que a gente, podendo fazer o bem, devemos fazer o bem e não olhar a quem. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor então, irmãos, contou essa parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o quase morto. Então, a localização de Jerusalém, irmãos, ela fica cerca de 1 quilômetro mais ou menos acima da cidade de Jericó. Então, quem vinha de Jerusalém, de fato, tinha que descer a Jericó. E era uma descida, passava por um caminho, onde era um caminho bastante perigoso. E provavelmente o Senhor Jesus fazia essa comparação com base em fatos reais, porque era comum haver esse tipo de situação onde salteadores esperavam, espreitavam as pessoas que desciam por esse caminho, assaltavam, deixavam, como nesse caso aqui, quase morto, e deixavam lá, e se ninguém usasse de compaixão e misericórdia, essas pessoas morreriam. Então, quando o Senhor faz esse comparativo e diz para ele: eis que esse homem foi espancado, foi deixado quase que morto, e ele então dizia: desciam duas pessoas. Desceu então o sacerdote, que passou de largo, passou também o levita, que passou de largo. O sacerdote e o levita eram homens, doutores da lei, se dedicavam a servir a Deus no templo, e possivelmente vinham de servir a Deus de Jerusalém para Jericó, e passaram de largo, e não olharam. Aliás, olharam e simplesmente ignoraram. Glória ao nome santo do Senhor. E para o judeu, irmãos, encostar em alguém que pudesse estar morto era sinal de contaminação. E eles então não quiseram se contaminar com esse homem, que eles deduziam pudesse estar morto. E isso seria uma contaminação para eles. Glória a Jesus. E o Senhor então, irmãos, para ilustrar que o seu amor não distingue raça, não distingue credo, ele cita então que um samaritano, glória ao nome santo do Senhor, um samaritano descendo, encontrou aquele homem naquela situação e se compadeceu dele, se moveu de íntima compaixão, parou, como diz a palavra, um samaritano chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui o Senhor então ensinava a esse fariseu quem era o próximo, para que ele entendesse, para que nós entendamos, irmãos, que conhecer a lei de Deus e não executar a sua lei, não praticar os seus ensinamentos, nos tornará talvez sábios e entendidos sobre a palavra de Deus, mas se não houver obra no nosso testemunho, na nossa conduta, seremos apenas conhecedores da lei. E o Senhor cobra de todos nós hoje.
Espero de toda esta igreja ações dignas do bom samaritano. Glória ao nome santo do Senhor. Quem é o bom samaritano, irmãos? Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos encontrou pelo caminho quase morto, atou as nossas feridas, curou das nossas machucaduras, nos levou para a sua estalagem, cuidou de nós e nos promete que um dia voltará e pagará tudo que for devido e nos levará para o reino da sua glória. Glória ao nome santo do Senhor. E o azeite e vinho, irmãos, o vinho, por ter um teor alcoólico, era utilizado como antisséptico, limpava as feridas, tratava as feridas, e o azeite tinha um efeito de bálsamo, cicatrizava, ajudava também na cicatrização e a curar as feridas. O Senhor te diz hoje, nesta noite: oh irmão e irmã, vou deitar azeite e vinho nas tuas feridas, vou curar as tuas machucaduras, e não importa se a machucadura é na carne, se é na alma, vou curar as tuas feridas e vou te dar condições, porque tu estás como talvez esse samaritano, ou ainda essa pessoa que não diz qual era a descendência dela. Não me importa, o Senhor te diz: seja qual for a tua condição, deitarei azeite e vinho sobre as tuas feridas. Glória ao nome santo do Senhor. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastar eu te pagarei quando voltar. O Senhor um dia há de voltar, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E nós esperamos ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Você veio buscar a palavra: Senhor, o que eu faço? Senhor, o que tu requeres de mim? Cuida do teu próximo. Glória ao nome santo do Senhor. Quantas pessoas talvez estejam caídas pelo caminho, machucadas pelas agruras dessa vida, tendo oportunidade de cuidar delas, irmão. Cuida dela, o Senhor te pede, cuida de cada um que tu puderes, daquele que Deus te traz ao teu coração, te traz à tua mente. Passa azeite sobre as suas feridas, passa vinho sobre as suas feridas, cuida dela, e o Senhor te diz: te pagarei tudo que for devido. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor então pergunta para ele: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E o fariseu disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz o mesmo da mesma maneira. Glória ao nome santo do Senhor. O doutor da lei sequer mencionava o bom samaritano, nem o nome eles proferiam. Que Deus nos livre de ter qualquer mágoa e rancor nos nossos corações. Que sejamos como este bom samaritano, que vendo a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém, desce da tua cavalgadura, tenha sempre no teu coração azeite e vinho, e não negue auxílio, não negue a mão estendida para nenhum daqueles que estender a mão a você pedindo ajuda, que o Senhor não te negará as suas bênçãos. Glória ao nome santo do Senhor. Então esse ódio mortal, irmãos, entre judeu e samaritano, tem essa origem. E tudo começou, como foi dito inicialmente, num reinado que foi próspero. Eles eram semi-irmãos, samaritano e judeus, eram semi-irmãos, porque tinham origem na mesma raiz, Abraão, eram herdeiros das promessas de Abraão. Então, irmãos, independentemente da origem de quem quer que seja que venha a nós, abrace como teu próximo, abrace como sendo teu irmão, não faça distinção de ninguém. E o Senhor mais uma vez te diz: sobre as tuas feridas eu aplicarei o meu bálsamo consolador. Glória ao nome santo do Senhor. Ele que já pagou pelos nossos pecados, como fez esse bom samaritano, deu lá 2 dinheiros, 2 denários, e disse: se ainda ficar alguma coisa pendente, pagarei quando eu voltar. O Senhor há de voltar, irmãos, e que Ele nos encontre nessa estrebaria, que Ele nos encontre na sua casa, fazendo a sua vontade e sendo grato a Ele por nos ter resgatado das nossas machucaduras. Glória ao nome santo do Senhor. Esta é a palavra que Deus nos manda, irmãos. Pelo tempo não podemos ir muito além disso, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, nos faça sentir e faça cada um de nós ser o bom samaritano na vida de alguém, como Ele foi o nosso bom samaritano, como Ele nos resgatou, colocou mais uma vez sobre a sua cavalgadura
e nos levou e nos trouxe aqui, nos trouxe para essa graça maravilhosa e nos promete um dia resgatar e levar para o seu reino da glória. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus, que culto glorioso, né, irmãos? Culto maravilhoso. Vila Ré, 7 de fevereiro de 2025, Lucas capítulo 10. Nosso irmão cooperador Lino pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. São estes conselhos, irmãos, que nós colocamos aqui para nossa querida Irmandade. E creio que se chegar mais conselhos, mais palavra, irmãos, nós vamos disponibilizar para nossa querida Irmandade, irmãos. Neste exato momento estamos aqui aguardando os nossos irmãos, né? Aguardando nossos irmãos aqui mais pregações, né? Nosso irmão mandar as pregações, né, irmãos? Então vamos ficando por aqui, queridos. Deus abençoe grandemente a todos vocês pelo carinho e compartilhe essa pregação, viu, irmãos? Com certeza muitos de nossos irmãos vão querer, irmãos, ouvir essa pregação que Deus mandou nesta noite, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Deixa o pedido de oração, tá bom, irmãos? E compartilhe, dê um joinha. Fique com Deus, queridos.